Glória a Deus. Boa noite, amada igreja. Boa noite. Muito feliz que está aqui, Amém. esses louvores. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre amor, sobre lealdade, sobre bondade. Amém. E eu quero orar agora para que os nossos ouvidos estejam abertos, não só os ouvidos carnais, mas os nossos ouvidos espirituais, para nós recebermos esta palavra do Senhor e sermos edificados de uma forma tremenda, porque a palavra ela nos alimenta, ela nos fortifica, ela nos sustenta, ela nos dá combustível para nós passarmos o nosso dia a dia, para nós vencermos as nossas tribulações. E essa palavra que eu vou compartilhar com os irmãos falou muito comigo, é uma palavra que eu acho muito linda. Abra sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 9. Nós vamos aprender muito com essa história, uma história que está registrada, ela aconteceu de fato. E nós vamos aprender com estes dois homens muitas coisas que Deus quer nos ensinar. Amém? Amém. Glória a Deus. Certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi, e o rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se com o rosto em terra. Mefibosete? Perguntou Davi. Ele respondeu: sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu tratarei com bondade, por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. Eu vou devolver todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse: quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Então o rei convocou Ziba e disse-lhe: devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo o que pertencia a ele e à família dele. Você, seus filhos, seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto do seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Então Ziba disse ao rei: o teu servo fará tudo o que rei meu senhor ordenou. Assim Mefibosete passou a comer à mesa de Davi como se fosse um dos seus filhos. Mefibosete tinha um filho ainda jovem chamado Mica. E todos que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete. Então Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei. Amém. Glória a Deus por essa história, Senhor Deus, que tu fez questão de que acontecesse, de registrar, para que nós hoje viéssemos a meditar sobre ela e a conhecer mais sobre quem nosso Deus é. Primeira
coisa que me chama atenção nessa história. Quem não conhece bem a história, que o contexto dessa passagem, 2 Samuel capítulo 9, você talvez nunca mais vai esquecer essa passagem. Saul era rei de Israel e Davi já era o escolhido do Senhor como sucessor de Saul. Passaram muitos anos até que Davi viesse a reinar sobre Israel. E naquela época, no contexto histórico, naquela época, quando um rei era deposto e outro assumia o lugar daquele rei, a praxe do exército, a estratégia do exército, dos soldados, dos guerreiros, era acabar com todos os herdeiros daquele rei anterior, para que não viesse futuramente uma pessoa daquela família e se rebelasse contra o rei atual e usurpasse o poder que o próprio povo tinha dado para aquele rei. Então Davi era um escolhido de Deus, já era ungido por Deus. Deus já tinha dado a promessa para Davi que ele reinaria sobre Israel. E Davi estava lá, reinando sobre Israel. Davi estava bem, Davi não tinha falta de nada, Davi tinha seus servos. Mas um dia, esse rei, um coração bom, um coração humilde, ele meditando, ele pensando, ele falou assim, puxa, Jonatas era filho de Saul, daquele rei antigo. Jonatas morreu em guerra, Saul morreu numa guerra. E Davi começou a lembrar da sua amizade com Jonatas. Jonatas era o melhor amigo que Davi tinha. A palavra de Deus diz que eles tinham um amor de alma, de irmãos, de amigos. Era uma pessoa que Davi lastimou muito ter perdido a sua amizade. E ele, com aquele amor pelo aquele amigo que ele sabia que já tinha sido recolhido, já não estava mais ali com ele, ele chegou para os seus servos e falou assim, será que não sobrou ninguém da família de Jonatas para que eu pudesse mostrar a minha lealdade em memória ao meu amigo? Ele sabia que o amigo dele não ia recompensá-lo, não ia agradecê-lo, que não ia saber, mas ele queria mostrar um ato de bondade. E aí alguém disse, olha, eu sei que sobrou uma pessoa, mas é aleijado. Eu quero te contar o contexto dessa história. Esse homem chamado Mefibosete, nem o nome é agradável, né? Eu falo assim, meu Deus, nem o nome ajudava ele. Ele, com 5 anos de idade, foi quando mudou o governo, o reinado de Saul para Davi. E a babá desse menino, ele tinha 5 anos de idade, ela saiu correndo do palácio real para esconder aquele menino. E nessa fuga dela, um amor que ela tinha pelo seu pupilo, pelo menino que estava sob a responsabilidade dela, para que ele não fosse achado pelos soldados, pelo exército, ela caiu sobre aquele menino e ele ficou aleijadinho dos 2 pés. E ela escondeu ele no lugar. A gente não sabe como foi essa fuga, só sabe que ela caiu e que esse menino ficou aleijado dos 2 pés. E a palavra de Deus diz que esse homem agora, ele foi encontrado numa cidade chamada Lodebar. Antes de falar um pouquinho de Lodebar, dessa cidade que está registrada aqui na Bíblia, que é onde Mefibosete vivia, eu quero te dizer que a primeira coisa que me chamou a atenção sobre esse texto é que o nosso Deus, ele é tão maravilhoso, que aqui Davi, ele representa o nosso Deus nessa passagem. Você vai olhar com olhos espirituais hoje essa passagem. E eu quero te dizer que Deus sempre dá o primeiro passo. Deus é Ele que vai buscar aquele que estava perdido. É Deus que vai buscar. Não é aquela pessoa
que muitas vezes acha que ela estava num desespero tão grande. Olha para mim, esse é o nosso amigo aí. E então eu quero te dizer que muitas vezes a pessoa, ela pensa assim, meu Deus, eu estava tão desesperada, eu bati tanto, eu procurei tanto, que eu fui atrás de Deus e ele teve uma misericórdia e me recebeu. Não, eu quero te dizer que Deus quer que todos sejam salvos. Amém. Assim diz a palavra de Deus. Jesus, quando ele veio, eu vim para salvar aquele que está perdido. A palavra de Deus em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal forma que Ele deu o seu Filho unigênito para que toda pessoa que cresce em Jesus Cristo viesse a ter vida eterna. Amém. Jesus disse, eu não vim trazer condenação. Jesus não veio julgar, trazer juízo. Jesus veio trazer salvação ao ser humano. E aqui esse rei Davi está representando Deus nessa passagem histórica. E ele foi mandar buscar esse homem. Qual a necessidade que Davi tinha de buscar? Ele não queria ser reconhecido por ninguém. Foi um ato de bondade. Eu quero dizer para você que Deus, ele é só amor, a essência de Deus é amor. Deus, ele ama praticar atos de bondade, sem se importar se a pessoa merece ou não merece, se a pessoa sabe que ele é bom ou se não sabe que ele é bom. Porque Deus é assim. Deus é generoso por sua essência, pela sua natureza. Deus é sempre bom. E nessa história, quando a gente lê aqui a palavra Lodebar, eu fui atrás do significado dessa cidade. Me incomodou esse nome, eu fui atrás. E Lodebar quer dizer sem pasto, lugar sem pasto, lugar vazio, lugar deserto. E eu fui pesquisar sobre essa cidade naquela época. Era uma cidade onde só moravam pessoas miseráveis. Eu vim de São Paulo. São Paulo, aqui em Florianópolis, não tem favelas miseráveis. São Paulo tinha lugares que a gente passava, que eu doía no coração. Na África do Sul também tinha lugares que pareciam caixinhas de fósforo, assim. As pessoas vivem em casas de papelão, casas que não tem nada. A gente fica pensando, meu Deus, como as pessoas vivem de uma forma tão miserável. E eu queria dizer para você essa noite que Mefibosete, ele vivia num lugar assim. E eu queria que você se identificasse um pouco com essa pessoa miserável, porque além de ele ter um defeito físico, ser aleijado, que já não devia ser fácil, ele não podia se movimentar sozinho. A palavra de Deus disse que ele morava na casa do fulano. Ele morava de favor na casa de uma pessoa, numa cidade que já era uma cidade onde todas as pessoas eram excluídas. Todas as pessoas viviam de uma forma que não tinham provisão. E Davi não se importou onde que ele morou, onde que ele foi criado, como é que ele era, qual era o caráter que ele tinha, ou qual era a forma que ele pensava. Davi simplesmente lembrou-se dele e falou assim: por causa da minha lealdade com seu pai que já é morto, por causa da minha bondade, vá buscar Mefibosete aonde e como ele estiver. Eu quero te lembrar que o nosso Deus maravilhoso, Jesus Cristo, Deus encarnado que veio a essa terra, no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu e meu Pai cearemos com você. Então, isso só confirma, né, que Jesus, ele está sempre disposto a buscar uma pessoa
não importa onde ela more. Ela pode se achar a pessoa mais miserável do mundo, mais sem sorte, mais desenganada do mundo. Jesus está à porta dessa pessoa batendo. Um dia ele bateu na minha porta e eu abri a porta. E eu falei, eu quero, Jesus. Eu quero ter uma vida com você. E eu quero te dizer que do mesmo jeito que eu falei, eu quero ter uma vida com você, eu vou te dizer, eu não conhecia Jesus. Eu não sabia realmente quem Jesus era. Ah, mas você não tinha religião, não buscava. Busquei em muitos lugares, busquei em várias fontes. Mas eu não conhecia o verdadeiro Jesus. Eu não sabia que ele era tão bondoso. Eu não sabia que ele era tão perdoador. Eu não sabia que ele era generoso. A ponto de dizer, olha, eu vou habitar em você, Ana. Eu não conhecia nada disso. E por isso que é necessário que nós que conhecemos Jesus abramos a nossa boca e falemos para as pessoas. É necessário porque a fé verdadeira, o conhecer verdadeiro Deus, ele só vem, essa fé genuína, ela só vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E se não há quem pregue, como que as pessoas vão saber? Eu imagino a reação de Mefibosete quando viu chegando em Lodebar a carruagem real ou a pessoa real que foi lá buscá-lo. E eu tenho certeza que se avisassem antes, talvez ele teria se escondido ou fugido, porque na mente deste homem machucado, magoado, ferido, um homem que pensava assim, meu Deus, eu nasci para ser príncipe, eu nasci para ser rei, eu nasci para ser perfeito, eu nasci para que tudo desse certo na minha vida. Mas houve num momento na vida deste homem uma reviravolta total. E ele perdeu a sua realeza, perdeu a sua nobreza, perdeu a sua saúde, a sua condição física de normal. E foi viver de favor, escondido, excluído. Esse homem no seu coração. A palavra de Deus não diz isso, mas eu imagino que havia revolta, que havia tristeza, que havia sensação de rejeição, sensação de abandono. E quando ele escuta que aquele rei mandou buscá-lo, ele não teve alternativa a não ser ir para aquele rei. Porque era o rei mandou buscá-lo, ninguém discutia a ordem real. E quando ele chegou na presença do rei, ele deveria estar apavorado. Porque na certa ele pensou assim, não, este rei me chamou porque vai me matar e acabar com a minha descendência. Porque assim que muitas vezes quem não conhece verdadeiramente Deus, pensa que Deus é o que Deus age. Muitas vezes nós ouvimos falar, Deus castiga, Deus mata, Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo. Muitas vezes nós ouvimos essa imagem que nós recebemos de um Deus que vai exercer juízo sobre a minha vida. Quando nós não conhecemos, que nós não ouvimos a palavra e não lemos que Jesus, nós estamos vivendo a dispensação da graça. Deus está a braços abertos, querendo salvar todos os que vierem a Ele, através de Jesus Cristo. Isso é pela fé, não é por obras. E quando este homem chegou na frente do rei, Davi já pensava isso também. Que a primeira coisa que Davi fala para este homem, Mefibosete, sim, sou teu servo, não tenha medo. E nós devemos dizer para as pessoas, não tenha medo de Deus. Amém. Porque Ele é bom, Ele é leal.
Deus, Ele já mandou Jesus para aquela cruz, para morrer no meu e no seu lugar. Às vezes uma pessoa precisa escutar isso e precisa entender o que isso significa. Porque é tanto ousado o amor de Deus. O amor de Deus foi tão ousado que a nossa mente humana não consegue entender como é que Deus pode amar uma pessoa por pior que ela seja, ou por pior que ela esteja. E a gente tem que botar isso na nossa mente. Deus não se importa com o estado daquela pessoa. Deus não se importa onde que aquela pessoa vive, como ela vive e como ela foi criada e o que ela tem no seu coração. Porque Ele é um Deus que transforma. Ele é um Deus que muda. Ele é um Deus que transforma água em vinho. Ele é um Deus de milagre. E Ele é um Deus de amor. E é interessante. Então a primeira verdade que eu vejo aqui, como eu disse, é que Deus, Ele dá o primeiro passo. E muitas vezes nós, humanos, temos medo de Deus, porque nós não conhecemos a bondade do seu coração. Quando que Mefibosete ia pensar, se eu for lá no palácio falar para o rei Davi, eu sou filho do Jonatas, aquele teu amigo, aquele homem que você amava com seu coração, eu estou aqui vivo, rei, me ajuda. Será que Mefibosete precisaria viver tantos anos na vida que ele levou longe do rei? Ou será que Davi ia chorar, se emocionar e falar, meu Deus, sobrou alguém, filho de Jonatas, vem pra cá logo. E é assim que eu quero dizer para você, que Deus, Ele quer logo que nós, os perdidos, aqueles que estavam aí andando desregrados na vida, venha para Ele. Porque Ele quer nos acolher. Deus não quer só nos dar coisas. Ele quer que nós vamos até Ele, nós recebamos Ele no nosso coração. Amém? E a segunda verdade é que nós devemos reconhecer que nós, sem Deus, sem adentrarmos nesse reino espiritual, de verdade, nós moramos num lugar chamado Lodebar. Porque nós podemos ter casa, podemos ter carro, podemos até ter um emprego, podemos até ter uma vida estável no mundo terreno. Mas como é que está a nossa paz interior? Como é que está o nosso coração? Será que nós nos sentimos seguros com o que nós temos? E eu quero te dizer, quem anda sem estar no reino, sem estar junto com Deus, Pai, não tem paz, não tem segurança, não tem uma consciência tranquila, porque está sempre inquieto com alguma coisa ou com alguma situação. Né? Essa pandemia mostrou quanta gente que ficou inquieta, quanta gente perdeu a paz, ainda está perdendo a paz até hoje, porque não tem onde se escorar. A crise financeira está chegando, está aí. A gente que lê um pouco do jornal, que é um pouco, que entende um pouco, que vai buscar um pouquinho, a gente fala assim, Senhor, só Tu para resolver as nossas situações. Porque vai vir, crise já veio, está aí, ela chegou. Se você não tiver escorado em Deus, se você não entrar, não aceitar o convite de Deus para andar com Ele, você vai estar fora do palácio real, fora do reino. E o reino, eu quero te dizer que é um lugar que não vai deixar faltar coisa para nenhum dos seus filhos. Amém. Deus, Ele provê. Davi chamou aquele homem para restituir para ele tudo que tinha sido do seu avô.
Era muita terra, era muito empregado, era muitos servos. Davi, quando chamou Mefibosete, não disse, olha, ele podia ter feito isso, olha, eu vou te dar uma casa, um salário, você vai viver digno, tu não vai precisar mais ver de favor de ninguém. Ele não poderia ter feito isso. E nós já acharíamos Davi o melhor do mundo, né? Porque ele não tinha obrigação nenhuma de fazer aquilo. Mas ele estava fazendo por amor. Ele fez por amor à memória de um amigo. Imagina o que Deus não faz por nós. O que Ele não fará por nós, como diz Paulo, se Ele já mandou o seu filho para a cruz, para morrer no meu seu lugar. Quem não fará por nós? Aqueles que Ele chama de filhos. Então nós temos que ter consciência que ou nós andamos com Deus, ou nós andamos com Deus. Porque se nós não andarmos com Deus, nós vamos continuar morando em Lodebar. E Lodebar não é um lugar bom para se morar. É um lugar sem provisão, sem pasto, sem segurança. E a terceira verdade que eu vejo nessa passagem é como nós nos enxergamos muitas vezes perante o nosso Pai Celestial. Jesus, quando ele foi ensinar os discípulos a orar, para nós é muito comum falar Pai Nosso que estás nos céus, porque nós somos ensinados a orar desta forma. Mas eu quero dizer para você que os discípulos judeus naquela época, eles botavam Deus muito longe, muito distante, era um Deus longe, era um Deus que era um Senhor, que era rígido, que era difícil de agradar. E eles se viam muitas vezes indignos de chegar na presença daquele Deus. Só o sumo sacerdote poderia entrar no lugar santo, santíssimo. Não era qualquer pessoa que podia. E quando Jesus foi para aquela cruz, a palavra de Deus nos conta que o véu, que era de 4 polegadas, que separava aquele lugar, que só podia entrar o sumo sacerdote, Jesus entrou nos céus como nosso sumo sacerdote e agora é o nosso intermediário, o nosso mediador, e aquele véu rasgou de cima a baixo. Glória a Deus. E hoje todos nós recebemos o Espírito Santo de Deus habitando, nós somos o tabernáculo do Espírito Santo de Deus. E nós não precisamos nos enxergar mais como pobres miseráveis, sem a misericórdia de Deus sobre a nossa vida. E eu quero te dizer que muitas pessoas ainda vão para Deus, achando que Deus está julgando, achando que Deus vai matar, porque é um descendente do pecado, da natureza adâmica. E não é assim que essa passagem mostra pra gente. A primeira coisa que Mefibosete, quando o rei Davi ainda olha para ele e diz, não tenha medo, eu vou te restituir tudo que era do seu avô. Em vez dele dar um sorriso para Davi e dizer, que bom que você lembrou de mim. O que ele disse para Davi? As primeiras palavras que saíram, a primeira não, a segunda. A primeira, sou teu servo com medo já que ele morresse. A segunda, por que você lembrou de mim que sou um cão morto? Gente, a pessoa falar dela mesmo, né? Eu sou um cão morto. Sabe? Nossa, agora me emocionei. Quando eu fui alcançada por Deus, eu acho que eu poderia ter falado isso. Meu Deus, por que Deus se lembrou de mim? Uma das piores espécimes do ser humano. Uma pessoa com a mente totalmente corrompida pelo mundo. Era assim que eu era. Eu posso falar por mim. Nossa, agora até me emocionei porque eu me identifiquei muito com o Mefibosete. Deus, quantas vezes que eu falei para Deus, Deus, por que que eu entendi? Por que que você se revelou para mim?
O que eu fiz na minha vida passada, pregressa, quando eu não conhecia Deus, que te agradou nada. Mefibosete não fez nada para agradar a Deus, para agradar Davi. Mefibosete simplesmente foi lembrado por ele, pelo rei. A palavra de Deus não diz se ele era bom, se ele era ruim, se ele era humilde. Até aqui a gente não sabe como que Mefibosete era. E o rei Davi não perguntou nada para ele. O rei Davi, e ele falou: eu sou um cão morto, eu não vou te servir para nada, eu nunca vou poder te retribuir isso que tu está fazendo. O que você espera de mim? Eu sou aleijado dos 2 pés, eu não posso nem ir para o exército, eu não posso nem lutar por você. E eu quero te dizer que às vezes nós ficamos pensando assim: o que eu vou retribuir a Deus? Por que Ele me escolheu? Por que Ele se revelou para mim? Por que Ele me amou tanto? A palavra de Deus diz que nós amamos a Ele porque Ele primeiro nos amou. E eu quero dizer que Deus não está preocupado com nada dessas nossas indagações. E aí vem uma coisa muito interessante nessa palavra, que eu gostaria que você prestasse atenção, porque a palavra de Deus, quando a gente lê, a gente tem que saborear ela. Mesmo uma história linda como essa, você tem que saborear e falar: Espírito Santo, me mostra o segredo espiritual. O que você quer dizer para mim através dessa passagem? E eu vou te chamar a atenção que nos versículos 7, versículo 9, versículo 11 e versículo 12. Em 5 versículos está reprisado, repetido, a única exigência que o rei Davi fez para Mefibosete. Qual foi? Todos os dias você sentará à minha mesa. Gente, que tremendo isso. Eu fico imaginando como que Mefibosete chegou diante do rei. A palavra de Deus não disse os que foram pegar ele na casa dele, deram um banho nele, trocaram roupa, passaram perfuminho, não disse, né? Mas vamos dizer que não tenha sido feito nada disso. Como Mefibosete era acostumado, lá em Lodebar, a se vestir. Como ele era acostumado a se portar. Eu faço uma comparação comigo, né? Primeira vez que eu sentei numa mesa que tinha mais de 2 talheres, eu ficava pensando: meu Deus, como é que se come com esses talheres todos? Hoje eu sei que começa pelo de fora, vai pro de dentro, mas até eu aprender isso, ó, gente, demorou, ninguém me ensinou. E quando Davi fez essa exigência, Mefibosete, todos os dias sentará na minha mesa. Eu fico imaginando o pavor que deu nesse homem. Porque tu já imaginou todo dia você entrar no palácio? Em primeiro lugar, todos os olhos iam ser voltados para você. Quem é esse que o rei está botando na mesa dele? Segundo, aprendeu a se vestir, como os filhos do rei se vestiam. Não aprendeu? Terceiro, aprendeu a suportar na mesa do rei. Não aprendeu? Todo dia, todo dia, todo dia. Essa era a intenção de Davi. Não importa onde você esteve, a partir de hoje eu vou te tratar como um dos meus filhos. Oh, glória! Sabe, quando eu lembro como eu era, gente, quem eu era, o que eu pensava, como a minha mente era distorcida, como eu fui transformada pelo Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Porque eu abri a porta do meu coração e porque Jesus e o Pai começaram a cear comigo todos os dias.
Todos os dias eu ouvia a palavra, todos os dias eu comecei a ler. No começo eu não sabia nada dessa palavra, não sabia manusear, não sabia achar livro, não sabia achar versículo, não sabia ler, não entendia o que lia. Mas todos os dias sentando à mesa do rei, eu aprendi muita coisa. Eu fui transformada em muita coisa. Porque se você andar com a nobreza, você vai se tornar nobre. E eu achei muito interessante, porque Davi, quando ele fala isso 4 vezes ali na palavra, diz que ele falava para Ziba, todo dia ele vai ter que estar aqui na minha mesa. Mefibosete, todo dia você vai estar aqui na minha mesa. Eu quero dizer para você, você quer ser transformado? Esse princípio é inegociável. Todos os dias você vai ter que sentar com o rei. Você vai ter que sentar com o rei. Você acha que isso é um favor, mas isso não é um favor, isso foi uma exigência. Isso foi uma obrigação, isso foi um dever. Porque se você sentar todo dia e comer esse manjar aqui, ó, saboreando, todo dia você tá ali, ó, Senhor, qual é o manjar de hoje? Porque mesa de rei é manjar. Se você vai aprender a degustar, vamos dizer que Mefibosete só comia arroz com feijão. Ele teve que comer javali, fazão, todo o manjar que o rei comia, ele comia. Ah, mas eu só gosto de arroz com feijão. Não, mas você vai aprender a gostar, a ter paladar espiritual. Você vai aprender a ter paladar espiritual, porque você vai comer do melhor na mesa de Deus. Coisas que você nunca viveu, coisas que você nunca experimentou, coisas que o mundo não conhece. Você vai começar a aprender quando se sentar na mesa do rei todos os dias. Ah, mas não pode ser só domingo, só na quarta, só de vez em quando. Não, não pode. Porque se você só visitar Deus de vez em quando, você não vai ser transformado. Quando nós nos entregamos para Jesus, nós demos nossa vida para Ele, nós abrimos a porta do nosso coração. Eu quero dizer para você que nós começamos a ter uma comunhão com Deus. Esta comunhão quer dizer coisas em comum com Deus. Davi não apenas restituiu bens para Mefibosete, ele quis ter uma vida em comum com Mefibosete, porque todos os dias Mefibosete estaria na sua mesa, ouvindo o dia a dia do rei e contando o seu dia a dia também. Porque na mesa todos conversavam. E Davi diz assim, ó, no versículo 11: assim Mefibosete passou a comer à mesa de Davi como se fosse um dos seus filhos. Isso é Antigo Testamento. Na Nova Aliança, espiritualmente, não é como se você fosse um dos filhos, você é um filho de Deus. Porque a palavra de Deus diz que todo que crê em Jesus é dado o direito de ser filho de Deus. Então você tem direito de estar sentado à mesa do teu Pai. Será que eu e você queremos estar sentados à mesa do Pai todos os dias para aprender com Ele, para aprender a nos vestirmos com vestes reais, usar o perfume real, estar ali nos portando como filho de Deus, no bom sentido, na realeza, dando testemunho de quem o rei é. Gente, isso é tão tremendo, essa passagem.
que eu fico tão impactada de ver a transformação que essa mesa ia trazer para Mefibosete. Eu fico pensando as curas que ele ia ter na alma dele. A vida inteira ele pensou que tinha que viver escondido, longe, distante de Deus, porque ele não era digno, porque ele era perseguido, e ele não era nada disso. Ele foi acolhido por Deus para se tornar um filho de Deus. Amém. Essa mudança toda, eu quero te dizer, quero te lembrar que essa transformação toda exigiu que Mefibosete saísse de Lodebar e viesse morar em Jerusalém. Sabe, Jerusalém. Oh, Deus ainda fala em Jerusalém celestial, né? Quando, no Apocalipse, né? Nós aguardamos a Jerusalém celestial, mas a Jerusalém hoje é a nossa igreja, é o nosso quarto de oração, é o nosso momento de Deus. Nós estamos em Jerusalém quando nós entramos no jardim secreto de Deus. Nós temos que sair do mundo de Lodebar e andar mais em Jerusalém. Nós temos que trocar. A palavra de Deus diz, Colossenses 1:13. Eu amo esse versículo, porque a gente quer que tudo seja lógico, né? A nossa mente exige uma lógica, mas as coisas espirituais não são lógicas, e são reais, porque a palavra de Deus é a verdade. E em Colossenses, capítulo 1, versículo 13, diz que isso já foi feito. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem nós temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ô bênção de Deus, você ter a consciência que você não é mais de Lodebar. Você não é mais uma pessoa que mora, que vivencia um lugar de miserabilidade, um lugar que não tem provisão. Porque o próprio reino de Deus, através do seu Espírito, ele habita em você. E ele, a palavra de Deus diz que você já está transportada desse império das trevas para o reino do Filho amado. Quem pode dar um aleluia? Glória a Deus. Glória a Deus. Em casa aí dê um glória a Deus, porque isso é tremendo demais, isso é milagroso. Sabe? Deus saiu do céu e veio nos buscar para viver com Ele, ainda nessa terra, nessa vida. Em Gálatas, capítulo 3, versículo 13, capítulo 3, versículo 13 de Gálatas, leia aí na sua Bíblia. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, ou seja, chegasse para nós, para que recebêssemos a promessa do Espírito Santo mediante a nossa fé. Amém. Então nós temos que nos alegrar todos os dias pelas boas novas, e nós temos que proclamar essas boas novas para aqueles que ainda não conhecem Deus, que ainda não se acham dignos, que têm medo de chegar perto de Deus por causa dos seus pecados, por causa da sua vida errada. Meu Deus, Ele não está preocupado com o estado que você chega.
Ele está preocupado é que você sente com Ele todos os dias à sua mesa. Essa é a única exigência que Deus faz de mim e de você e daquele que está longe dele. Não, você venha, eu te quero, eu vou te buscar onde você estiver, como você estiver. Mas eu faço uma exigência, e a exigência ele faz por amor, porque ele sabe que na mesa dele vai ter provisão, na mesa dele vai ter santidade, na mesa dele vai ter amor, na mesa dele vai ter perdão. Quantas coisas que nós podemos dizer que na mesa de Deus tem. Eu quando estava meditando hoje sobre essa palavra, novamente, eu lembrei do Salmo 23, quando o rei Davi fala, né? Preparei um banquete para você. Uau! Na frente dos teus inimigos. Aquele que te escravizava, aquele que te botava no pecado, aquele que fazia você marionete, aquele que era o imperador do império das trevas, Satanás, ele perdeu. Agora ele vai ver você. Não importa o que ele fez na sua vida, não importa os traumas que você teve. Agora o inimigo, quando olhar para a sua vida, vai ver você sentado num banquete celestial e vai transbordar o nosso cálice. E lá o Salmo 23 diz que a bondade de Deus estará dia a dia comigo. Sabe por quê? Porque eu estou dia a dia na mesa do Senhor. Amém. Ele está me transformando quando eu sento com Ele, quando eu ceio com Ele. Não adianta mandar outra pessoa no meu lugar. Mefibosete era aleijado dos 2 pés. Ele tinha que ser carregado. Ele não tinha como andar sozinho. Eu não sei como é que ele andava, se ele rastejava, se ele tinha muleta, se ele tinha carrinho, não sei como é que ele fazia. Não veio ao caso. Mas ele tinha que se esforçar. E todos os dias ele sentava-se à mesa de Davi. E isso é lindo demais. Porque às vezes nós temos um carro, nós temos condições, nós temos tempo e a gente não quer sentar ali na mesa com Deus. Às vezes nós preferimos a televisão, às vezes preferimos um bate-papo, às vezes preferimos tantas outras coisas, às vezes trabalhamos demais, né? Eu não sei como é que é a vida de cada um, mas eu quero te lembrar, você nunca mais vai esquecer, que é um princípio inegociável, é você sentar à mesa do Rei todos os dias. Amém. Amém. Para a gente encerrando essa ministração, você lembrar que Deus, Ele é o maior interessado que você aprenda a andar como um filho dele anda. Davi tinha certeza que Mefibosete ia se integrar à família real. Deus tem certeza que você vai se integrar de uma forma à família de Deus, que vai ser impossível você não gostar de ser filho ou filha de Deus. É bom demais. 2 Coríntios, foi outra passagem que eu marquei. Ô Glória, deixa eu ver aqui na minha Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 21 a 22. Olha que coisa linda isso que está escrito. Quando nós ficamos assim, às vezes muito nos esforçando, às vezes ficamos chateados, porque a gente passa por provações, a gente erra, a gente faz coisa errada, né? A gente ainda peca,
A gente se arrepende porque o Espírito Santo, ele mostra pra gente que nós estamos errados. Mas olha que lindo a palavra de Deus que ela diz, gente. Ora, é Deus que faz em nós e vocês, que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, Ele nos selou com a sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como uma garantia do dia que está por vir, que é o dia da volta de Jesus, o dia que nós não sofreremos mais nada nessa terra porque estaremos com Ele. Isso é lindo demais. Eu quero que você ande animado nessa semana, que você seja feliz essa semana, que você lembre que se você tem caído, se você tem errado, se você tem se afastado de Deus, volte correndo, porque Ele é que vai fazer a obra na sua vida. O Espírito Santo faz a obra de santificação em nós. Nós vamos nos tornar santos, porque o Espírito Santo vai trabalhar em nós para nos santificar. Ele é o maior interessado que você sente à sua mesa. Ele nunca você vai bater na porta do palácio, do reino de Deus, e o empregado lá vai dizer, está fechado, hoje o rei não quer saber de você, volte para sua casa. Não. Ele vai estar sempre esperando você com um banquete, uma mesa farta. Então, não se preocupe com o que aconteceu. Faça questão de estar todos os dias sentado com esse Deus maravilhoso. Amém. Amém. Glória a Deus por essa palavra que nos enche de alegria. Fique em pé agora. Ah, Senhor Deus, como é importante nós relembrarmos, Senhor. Temos a nossa mente renovada pelas verdades da Tua Palavra. Como é importante nós conhecermos os Teus atributos e saber quem verdadeiramente Você é. Como é importante renovar nossa mente, Senhor Deus. Como é importante nós sabermos do que o Teu amor é tão ousado, tão grande, tão maravilhoso, que Tu não está preocupado com o que nós temos pensado, o que nós temos feito. Tu somente está preocupado que nós tenhamos esse relacionamento vivo e verdadeiro com Você e diário, Senhor. Foi para isso que Tu nos criaste. A Tua palavra diz, Senhor Deus, que o Teu prazer, o Teu deleite é a oração do justo, daquele que foi justificado pelo sangue de Jesus. Senhor Deus, nós queremos dizer que nós somos estes, Senhor, que nós Te agradecemos, porque Tu abriu essa porta maravilhosa e nos tem lugar na Tua mesa para nós. Obrigada, Deus, porque Tu nos deu esse direito que nós não merecíamos de forma alguma, de estarmos sentados na Tua mesa e de sermos tratados. Uau! Imagina, os anjos olham para nós e falam, Deus os trata como seus filhos. Nós somos gerados espiritualmente pelo Espírito de Deus. Eu e você somos filhos amados, ungidos, abençoados, escolhidos. Nós podemos entrar no reino. Nós podemos nos servir da mesa do Pai. Nós temos que ter uma consciência. Deus coloca em nós, Pai. Peça para Deus agora. É o momento de você conversar com Deus sobre essa mensagem que você recebeu no seu espírito, que você recebeu na sua mente.
Crie a consciência de pertencimento. Você pertence à família de Deus. Crie essa consciência. Você já foi resgatado. Você já saiu de um lugar de miserabilidade espiritual, de morte espiritual. Você já recebeu vida e vida eterna. Coloque essa consciência de pertencimento. Vista-se com essa consciência. Viva com a consciência que você já foi transferido de local, que você já saiu das aflições terrenas dessa terra e você está sentado com Cristo Jesus nas regiões celestiais. Amém. Crie essa consciência, peça para Deus, Senhor, eu quero lembrar que eu já não sou mais um corpo vagando por essa terra. Eu sou um espírito. Eu sou um espírito recriado por Ti. Eu sou um espírito que tem comunhão com Ti. Você habita em mim, Espírito Santo. Nós já temos a garantia da nossa casa celestial. Nós somos do reino de Deus. Nós vivemos nessa terra, Senhor. Senhor, cria essa consciência em mim, que eu sou uma peregrina, uma forasteira nessa terra. As coisas que eu vejo aqui não me pertencem mais. Oh, aleluia, Senhor, aleluia. Senhor, eu quero orar, Senhor Deus, por cada pessoa agora que está ouvindo essa mensagem, Senhor Deus. Amém. Cada pessoa que recebeu de Ti, Senhor, a Tua palavra, Senhor Deus. Senhor, traz, Senhor Deus, visivelmente, Pai, a mudança de realidade. Amém, Jesus. Senhor, traz mudanças de atitude, Pai, renovando a mente de cada um desses amados Teus, Senhor Deus. Traz a mudança de pensamento, a mudança de atitudes, a mudança de hábitos, a mudança de caráter, Senhor Deus. Senhor Deus, nós somos aqueles, Pai, que um dia, Pai, estávamos em Lodebar, mas não estamos mais. Senhor, traz os nossos corações, Pai, a vontade de Te conhecer mais, de conhecer a Tua lealdade, a Tua bondade, o Teu amor, como foi retratado nessa história, Senhor Deus. Senhor Deus, que nós nos sintamos sentados à mesa contigo, Senhor. Ah, Senhor, compartilhando o nosso dia a dia contigo. Tu vai conhecer toda a nossa família, todas as nossas histórias. Tu vai nos ouvir, Senhor. E nós vamos ouvir os conselhos do Rei. É verdade. Nós vamos ouvir a direção do Rei. Nunca mais faltará nada nas nossas vidas, Senhor, nas nossas casas, na nossa família. Senhor, dá-nos, Pai, essa consciência, Pai, de que a Tua mesa é farta, de que Tu preparas um banquete à vista dos nossos inimigos espirituais. E que o nosso cálice transborda, Senhor, pela unção do Teu Espírito sobre nós. Amém. Ó Senhor, onde nós formos, Pai, todos falarão, Ele é Filho de Deus. Senhor Deus, nós queremos, Pai, nós queremos, Pai. Nós queremos andar em novidade de vida contigo a cada dia. Amém, Jesus. Nós queremos vestes reais, limpas, lavadas, Senhor Deus.
Nós queremos o perfume de Cristo em nós. Aonde nós formos, Pai, o mundo saberá que nós somos da família de Deus, da família real, nação santa, geração eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus. Em nome de Jesus, recebe essa palavra.